Boa tarde, meninas, tudo bem? Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui nessa conversa hoje sobre o documentário Coded Bias. Meu nome é Eloá e eu vou ser a mediadora do nosso bate-papo de hoje. Eu queria também dizer que eu estou bem feliz de estar aqui junto com vocês, que são profissionais tão incríveis na área. Esse evento de hoje ele é promovido pelo Mulheres na Privacidade, que foi idealizado pela BEA, Iniciativa Horizontal e Colaborativa de Empoderamento das Profissionais que atuam no mercado brasileiro de privacidade e proteção de dados. E a ideia do encontro de hoje surgiu do subgrupo derivado do Mulheres na Privacidade, que é dedicado ao estudo de vieses algorítmicos, sendo que o nosso objetivo é o de conscientizar a população sobre o forte impacto da tecnologia antiética no nosso dia a dia. E o assunto sobre a inteligência artificial, ele teve o auge foi ano passado, né, especialmente com o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. O movimento Black Lives Matter fez com que gigantes como a Amazon suspendessem o uso de seu software de reconhecimento facial pela polícia durante um ano, devido à demonstração da existência de discriminações negativas cometidas por novas tecnologias que utilizam algoritmos. O assunto ele veio à tona novamente esse ano, quando a Comissão Europeia anunciou um projeto rígido de regras sobre o uso da inteligência artificial, com o objetivo de definir padrões globais para esse segmento. Então, como eu falei anteriormente, hoje nosso bate-papo vai ser sobre o documentário Coded Bias, lançado no Brasil pela Netflix no mês passado. O que traz para a gente reflexões importantíssimas provenientes de estudos realizados pela cientista e pesquisadora Joy Buolamwini e outras pesquisadoras quanto ao funcionamento da inteligência artificial, só que elas deram maior enfoque às falhas no reconhecimento facial. Uma das falas que eu particularmente achei bem interessante, é de que a inteligência artificial ela se baseia em dados. E dados são reflexos da história. Então, o passado ele está marcado em nossos algoritmos. E dessa forma, a gente pode chegar à conclusão de que se a gente utilizar os modelos de aprendizagem de máquina para replicar o nosso mundo exatamente como ele é, não vai ter um progresso social, né? Porque, infelizmente, a gente ainda vive num mundo racista, machista, xenofóbico, homofóbico e misógino. O documentário, ele mostra a importância de terem pessoas preocupadas com a ética no momento de alimentar o banco de dados da inteligência artificial. Porque a grande questão, ela não está na tecnologia, mas sim nas pessoas que estão por trás da criação e treinamento dela. E agora eu vou fazer uma breve apresentação das nossas participantes. A gente está aqui com a Bianca Kremer, Nina da Hora, Beatriz Saboia e Caroline Ottoni. A Bianca Kremer ela é doutora em Direito pela PUC-Rio, advogada, professora e pesquisadora em Direito e Tecnologia, com atuação em Teoria do Direito Privado, Pensamento Afrodiaspórico e Decolonialidade. A Nina, ela é cientista da computação, criadora de duas iniciativas, a Computação da Hora e Ogunhê. Recentemente, ela escreveu um artigo no MIT falando sobre os principais pontos do documentário que a gente vai debater hoje. A Beatriz Saboia, ela é advogada especialista em direito digital, privacidade e proteção de dados, profissional de privacidade certificada pela IAPP e cofundadora do coletivo Essa Moça Tá Diferente e fundadora do Mulheres na Privacidade. A Caroline Ottoni é advogada especialista também na área de privacidade e proteção de dados, direito digital, compliance e contratos. Empreendedora em iniciativas para educação e cidadania digital. Também é sócia fundadora da Caoso e Rigopolo Sociedade de Advogados e sócia fundadora da consultoria Caoso, referente à educação digital para crianças e adolescentes. Então, agora a gente vai começar com a nossa rodada de perguntas para vocês. E o intuito dessa conversa é ser algo bem leve mesmo e informal, para que o público em geral, que não lida com esse assunto no dia a dia, como a gente lida, né, entenda a importância de assistir documentários como esse, para poder compreender os impactos importantes da inteligência artificial no nosso cotidiano. Então, a primeira pergunta vai para a Nina. E, Nina, essa pergunta, na verdade, ela é 3 em 1, né? Tem várias, são 3 perguntas, mas uma está conectada com a outra. Se você depois quiser que eu repita e tal, mas acho que vai ser bem tranquilo. Então, a gente pode perceber pelo documentário que o principal problema
com a discriminação algorítmica não são os algoritmos os algoritmos em si, e sim quem os programa, né? Então, você, Nina, como cientista de dados, pode afirmar que quando falamos em dados, novas tecnologias, vieses e discriminação, em especial de cor e classe, a maior falha é a humana? Ou algo poderia ser solucionado através dos próprios algoritmos sem a intervenção humana? E aproveitando a sua presença aqui, eu queria que você falasse também um pouco sobre como os algoritmos funcionam para as pessoas que não entendem muito sobre esse assunto. É essa a pergunta. Todas essas. Ótimo, obrigada, Eloá. Primeiro, agradecendo a todo mundo aqui pelo convite. Um prazer aqui passar esse momento com vocês, debatendo um assunto tão sério, importante, mas necessário. E, sobretudo, sendo debatido por mulheres. Então, para mim, é extremamente importante que isso esteja acontecendo. Vou pedir desculpas se eu não parecer tão animada como eu normalmente apareço, mas é que, enfim, eu tô com um problema na voz, eu não posso forçar muito. Ou eu vou rir ou eu vou falar. Então, não... eu estou super animada, mas eu não consigo transparecer isso agora. E respondendo as suas perguntas, Eloá, provavelmente meus cachorros vão responder junto comigo também. Para quem não sabe, eu tenho 7 cachorros, então eu já estou avisando, caso algum deles entre no meio da chamada. Eu vou começar pela segunda pergunta, do o que é o algoritmo, né? E, normalmente, antigamente, na verdade, quando eu tinha que falar sobre isso, eu falava somente sobre uma classe de algoritmo, né? Eu situava as pessoas relacionando com receita de bolo. Porque na época que eu comecei a fazer divulgação científica, a falar sobre isso, a inteligência artificial ela ainda não tinham tantas ferramentas invadindo as nossas vidas, né? Quando eu falo invadindo é porque, às vezes, na maioria das vezes, a gente não pede essas soluções tecnológicas, mas elas chegam para a gente. E a gente, às vezes, nem sabe que está sendo coletado algum dado nosso. E aí, conforme foi se desenvolvendo, tornando mais complexo, eu achei melhor dividir em duas explicações o que é algoritmo. Né? Então, tem a classe do algoritmo que se assemelha a uma receita de bolo, como se fosse uma instrução, e você vai seguir, né? Então, imagina, tem uma frase muito interessante que é a seguinte: um robô, ele continua sendo um robô sem inteligência. Agora, inteligência continua sendo inteligência independente do robô. As pessoas associavam e associam ainda inteligência artificial automaticamente à robótica, só que são duas áreas completamente diferentes. Então, quando nós estamos só com um robozinho, se assemelha às instruções. Eu mando, ele executa. Eu mando, ele executa. Ele não vai me fazer perguntas, ele não vai interagir comigo de forma tentando se assemelhar a um ser humano, ele não vai criar e não vai tomar decisões com base no que ele aprendeu. Ele vai tomar decisões com base no que eu estou mandando ele fazer. A outra classe de algoritmos que usa a inteligência artificial já é uma classe de algoritmos que ela lida com uma base de informações. Pode ser informações em formato de mídia, vídeo, imagem ou em formato de textos. Esse aprendizado, ele tem várias etapas. Tem uma etapa que você insere dados, uma etapa que você processa, que ele vai aprendendo, e a etapa dos resultados. Em todas essas etapas, há uma interferência humana. E aí, já aproveitando para responder seu primeiro questionamento. Hoje, né, na área de ética, há um debate para a gente tentar entender de onde está partindo esses resultados, essas reproduções de vieses já existentes na nossa sociedade. Se popularizou dizer que é a base de dados. Aí ficou um tempo falando base de dados. E as pessoas esqueceram do modelo algorítmico. E as pessoas esqueceram também do principal, que isso é uma reprodução da sociedade que nós já vivemos. Né? Então, se popularizou falar racismo estrutural, mas não se popularizou discutir sobre racismo estrutural. Né? Você vê muitas pessoas só usando, mas isso é racismo estrutural, então eu estou aprendendo. Beleza, cara, mas assim, o que é o racismo estrutural para você? Vamos tornar isso mais complexo? Vamos debater sobre isso? Então, acaba que no mundo da ciência de dados, de inteligência artificial, nós temos um problema ético,
né, ético e moral, e que parte de uma percepção de como que a sociedade funciona, em como aquele grupo que está criando a tecnologia interage entre si, o que eles acreditam e o que eles não acreditam, e um outro problema que parte da perspectiva técnica, que aí se divide entre dados, que podem ser bases de dados enviesadas já, mas também modelos algorítmicos, ou seja, a escolha dos parâmetros que eu vou usar para o meu processamento podem ser parâmetros que eu já estou enviesando o que eu quero de resultado. Então, tem uma pesquisadora, a Maria Rafaela, que ela, enfim, a gente estava conversando essa semana e ela falou sobre isso. O mundo, ele tem um olhar muito binário, né? Ou é 0 ou é 1, ou é masculino e feminino, ou é isso, é aquilo, ou é branco, ou é preto, e apaga, né, a ancestralidade indígena da conversa. Então, acaba que nós nos acostumamos com o desenvolvimento da tecnologia a olhar para o mundo como os computadores olham os nossos dados. E aí acaba que agora, o que nós estamos, infelizmente, fazendo é misturando essas duas visões como se elas fossem uma só. Então, assim, dividindo até para a gente continuar o debate aí, que vai vir com certeza muito mais questionamentos, a parte técnica e entre a parte já de estrutura de sociedade. Eu fico entre as duas no estudo, mas por ser da área da computação, eu acabo tendo que trazer muito da parte técnica para a gente tentar pensar soluções ou mini soluções a curto prazo. Porque eu não acredito que o viés de algoritmo, o racismo algorítmico vai acabar porque tem uma base de dados diversa. Não é um problema simples de resolver. Nina, obrigada pelas suas colocações, por esses questionamentos super importantes que você trouxe. E eu abro agora para alguma das participantes se tiverem interesse de complementar. Alguma coisa? Não? Beleza. Então, vamos para a próxima pergunta, que vai ser para a Carol. Vamos lá. Carol, o documentário Coded Bias, ele traz como principal alerta a discriminação, em especial de cor e classe, por novas tecnologias programadas com algoritmos. Você entende que o documentário consegue transparecer com clareza o impacto negativo dessas discriminações algorítmicas? Estava meio travando aqui. Bom, primeiro eu quero só colocar que eu estou muito feliz de estar aqui com essas mulheres incríveis também, né? Reproduzindo aí o que a Renata falou também. É muito legal participar de uma mesa de debate só com mulheres. E todas que são super competentes na área de direito, tecnologia, já trabalham aí há muito tempo. Então, é muito orgulho, é uma honra, né? Conseguir aí unir todas. Bom, eu sempre faço algumas críticas a esses documentários que trazem, falando um pouco da tecnologia, mas na verdade não é uma crítica diretamente ao documentário. O primeiro ponto a minha opinião, Coded Bias é um documentário excelente, né? Então ele trabalha de forma, ele vem meio seguido, acho que do Dilema das Redes, do Privacidade Hackeada, que foram, né, outros filmes, meio que documentários que trouxeram também esse tema para debate, né, tanto da discriminação algorítmica, tanto da questão do uso das novas tecnologias com inteligência artificial no nosso dia a dia. E ele veio assim com uma construção bem específica, excelente, né, construída ali pela Joy, que é engraçado porque ela coloca desde o começo como ela começou, né, a estudar aquilo. Foi meio que por acaso, né? Ela ia para uma linha específica, ela se deparou com um problema, então ela falou, nossa, peraí. Inclusive, né, já coloquei até um ponto que acho que se perde um pouco no meio do documentário, mas que eu acho um ponto importante também, que justamente quando ela se deparou ali com um problema, né, olha, meu rosto não está sendo reconhecido, ela estava num ponto não de lado negativo, e sim do lado positivo da tecnologia. Então, assim, era alguma tecnologia construída para algo bom, né, vamos dizer assim, e aí descobriu-se ali várias plataformas estavam utilizando aquilo,
mas não estava chegando a todo mundo, justamente, né, por essa discriminação, por esses viés, né? Então, colocar o lado bom da tecnologia, porque depois o documentário, isso acaba sendo consequência mesmo do que ela começou a tratar. Mas depois do documentário ele volta da parte de impactos negativos, né, que esses vieses algoritmos causam na sociedade. Mas esquecer um pouco desse lado positivo, também está tendo o impacto de não estar alcançando todas as pessoas, né, as tecnologias boas. Mas, assim, o meu ponto de crítica é que deveriam ter muito mais filmes nesses pontos, né? Muito mais tratando sobre isso, falando sobre isso, para tentar furar a bolha e colocar a sociedade a par, né, desses assuntos. Por quê? Esse documentário, eu acho que ele é excelente, mas ainda assim, eu acho que ele não fala uma linguagem popular. Então, assim, eu assisti ele 2 vezes, né? Antes de lançar no Netflix, eu tinha assistido, e aí depois, quando lançou, eu assisti de novo. E eu fiquei reparando para ver se realmente alguém que não está no meio, né, do estudo da tecnologia, dados, privacidade, proteção de dados pessoais, conseguiria entender realmente o impacto que esse problema traz. Porque ele desenha de uma forma excelente, mas para nós, e assim, eu digo até para nós, porque eu tenho certeza que todas aqui, no nossa bolha, né, então dentro das pessoas que estudam esse tema, se depararam com algumas pessoas que estudam o tema e que, assim, se assustaram. E falaram assim, nossa, peraí, nossa, isso aqui está acontecendo. Então, essas pessoas entenderam exatamente o impacto. Só que se, assim, a minha vizinha, né, assim, nossa, minha vizinha, né, não é minha vizinha específica, mas uma pessoa que não está envolvida com o tema, que não estuda de forma aprofundada, ela assistindo aquilo, ela ainda não consegue chegar no impacto, ela não consegue entender exatamente o que aquilo significa. Eu tenho a impressão de que a maior parte da população, quando ela assiste algum documentário como como que era o outro? Privacidade hackeada, ou o dilema das redes, principalmente, ou Coded Bias, a pessoa olha ali no sofazinho dela e fala assim, nossa, realmente, é um problema. Nossa, meu Deus, mais um problema, mas que daqui do meu sofá não posso fazer nada. E não é assim, né? Então a pessoa enxerga como problema ali das big techs, de cientistas, das pessoas que estão lá, ativistas também, mas não, então eu acho que está faltando filmes, eu não estou fazendo uma crítica ao documentário em si, mas está faltando mais, né, para poder trazer isso como algo realmente de entendimento da população. Inclusive a Joy, ela até fala assim, tem uma hora que ela fala, precisamos de leis, acho que até no final, necessitamos de leis. Eu, como advogada, realmente, eu concordo com isso, mas quem está na advocacia sabe que as leis, né, não são muito funcionais às vezes. Então, assim, necessitamos sim de leis, mas se não tem a conscientização da população, se não tem pessoas ali comprometidas, é só a letra da lei. E, assim, principalmente nós que estamos no Brasil, né, eu não gosto de fazer, assim, críticas específicas ao Brasil, porque eu gosto do meu país, né, ali, mas, assim, a gente sabe a problemática do Brasil com relação à legislação, com relação, né, a seguir regras. Então, quantas leis nós temos que não saem do papel? Então, inclusive, até com relação à LGPD, que é a privacidade de proteção, da privacidade de proteção de dados pessoais, eu gosto muito desse ponto de, assim, conscientizar a população do que isso significa, porque eles não entendem, eles não sabem, impacta todo mundo. Então, a minha crítica é no sentido de a gente precisa muito ter mais filmes, mas que desenhem, gente, infelizmente, porque, por exemplo, ali o documentário, já vou encerrar para minha fala para não prolongar muito, mas ali o documentário, Lola, pode me cortar, tá? Começa a falar, me corta aqui. O documentário, ele começa a trazer alguns pontos de impactos, né, de algumas pessoas, o que é legal. Então, leva ali do professor, o que aconteceu com ele com relação a uma certa discriminação, algum erro, algum viés, né, do algoritmo. Traz o caso também de uma ex-presidiária, assim, ele traz alguns pontos específicos, mas ainda assim, falta trazer impactos do dia a dia do cidadão comum, do comum mesmo, assim, assim, não precisa ser uma ex-presidiária, não precisa estar na ponta para ser impactado. Então, eu acho que precisa de um filme que traga isso e mais, desenhe para a população, para lembrar a população que o quê? O Estado, ele foi desenhado assim, para ter o poder sobre o povo. Isso lá de antigamente, isso existe até hoje. Então, a principal questão não é nem assim, tudo bem eu aparecer na câmera, tudo bem me filmarem na rua, tudo bem aparecerem meus dados, mas tem muito além disso. A questão é justamente o controle que o Estado pode exercer sobre a população. Isso, as leis,
Os ativistas, né, juristas, buscam um controle, porque, gente, pensa que é uma pessoa, um ser humano ali, que pode ter ego, pode ter conhecimento ou não, enfim. Tá lá, a gente tem todo na questão de como desenhar do poder aqui no Brasil, mas vou colocar o ponto maior. A pessoa foi ali eleita, ok, e outras pessoas também eleitas que compõem toda a questão do poder no Brasil, elas não são pessoas perfeitas, elas não são pessoas neutras. Então, precisa ter um controle. Se não tem esse controle, a nossa vida está sendo controlada de uma forma totalmente negativa. A gente não sabe para que vai ser utilizado isso. Então, eu acho que esses impactos precisam ser desenhados de uma forma mais palpável para que as pessoas entendam. Por exemplo, até a terminologia viés algoritmo, né? Tirando nós, os cientistas da bolha, quem conhece, quem sabe exatamente o que significa isso? Então, assim, você vai falar com a pessoa na rua, ela não entende, ela está sendo impactada. Então, eu acho que precisa de um documentário que desenhe, desde o começo, beabá, para que esses documentários como o da Joy sejam assistidos por todas as pessoas, porque eu tenho certeza que não são todas as pessoas que têm interesse de assistir. Né? Para a gente era algo que assim, meu Deus, eu não sou, vamos assistir, porque a gente sabe que é algo muito bom, muito assim, que é necessário para a população, mas a população em si, na verdade, vai assistir outro filme, não vai escolher esse documentário. Inclusive, para mim, até colocando um ponto para encerrar, para mim não aparecia o lançamento no dia que lançou, a gente fica caçando. Então, é algo que, assim, nem o próprio algoritmo do Netflix não coloca para as pessoas, né? De acordo com que as pessoas se baseiam. Então, eu acho que só esse ponto. É um documentário excelente, mas está faltando mais para trazer realmente a importância desse documentário. Tá? Obrigada, Lina. Obrigada, Carol, pela sua colocação. Inclusive, no documentário, mostra muito na China, né? Tem uma menina que destoa de todo o documentário que ela acha ótimo usar o reconhecimento facial para tudo, né? Para comprar uma coca lá no aparelho lá e tudo mais, para pagar a conta. Ela trata com uma normalidade. E a Bea estava com a mãozinha em pé aí. Pode falar. Boa, Lola. Então, especificamente sobre essa parte regulatória e da resposta do direito a esse panorama e o que a gente tem visto aqui em termos de leis, eu vou até deixar para um segundo momento, porque acho que a minha fala planejada tem ali um direcionamento mais nesse sentido, né? Mas eu achei legal aqui trazer sobre essa questão que Carol levantou, que é um ponto muito importante, que é a questão da assimilação mesmo, assim, né, da relevância desse tipo de discussão e como é algo que impacta 100% a vida de todo mundo, mas é muito difícil a gente furar bolhas nesse sentido, né? Tem até um texto de Daniel Solov que fala lá do paradoxo da noção de privacidade, né? Tipo assim, mas eu não preciso me preocupar com privacidade, porque eu, Beatriz, não tenho nada a esconder. E, na realidade, essa é uma das primeiras falácias que a gente precisa desconstruir, né? Porque o pensar coletivo, ele vai muito além. E aí, como eu faço meu dever de casa sempre que posso, né? Eu gostaria de citar aqui Nina da Hora, uma estudiosa que eu acompanho. E aí, eu acho que tem uma fala de Nina, assim, que eu já vi, acompanhei em alguns lugares, e que é muito importante aqui, óbvio, não vou nem me atrever, só vou plantar a sementinha, tá, Nina? Que é essa ideia de que a gente já parte do pressuposto de achar que a tecnologia ela foi 100% pensada para trazer apenas facilitação, benefícios, que é algo massa, vanguardista, para frente. E aí, quando a gente esbarra nessa realidade de que, tipo, não é assim para todo mundo, não é assim 100% do tempo, é muito legal, é muito interessante a gente investir em novas tecnologias, em disrupção e etc., em benefícios, em futurismo. Mas e quando a gente esbarra nesses entraves no dia a dia? E aí, só reconhecer que isso existe é suficiente? Ou só reconhecer que existe para determinada parcela da população, para alguns grupos subrepresentados, esse tipo de entrave, mas que para mim é um benefício? E aí eu preciso apenas focar nessa questão do benefício para mim, como indivíduo, né, como agente. Como é que fica, né? São muitas camadas, e aí eu concordo muito com vocês que a gente está longe de esgotar esse debate, né? Dificilmente, até nas limitações específicas operacionais de um documentário, nunca vai dar para esgotar, porque não dá mesmo. Mas que bom que, pelo menos, a gente hoje já lida com um cenário de que existe lá no catálogo, está previsto, e a ideia é isso, né? Isso virar
quebra-cabeça, tema de escola, sabe? Indicação de livro paradidático. A gente precisa descer desse pensamento encastelado de que esse é um assunto só para quem lida com isso, só para quem estuda com isso, né? E a gente, enquanto cidadão, como todas essas coisas se relacionam, né? Eu não vou me estender muito nessa fala aqui, não, mas achei muito bom esse ponto, quis trazer essa problematização e vamos embora. Depois eu contribuo mais. Obrigada, Bea, pela sua colocação. Carol, pode falar, tá com a mãozinha em pé aí. Não, buscando o gancho exatamente do que a Bea falou, eu tenho muito, né, eu gosto muito de conversar e escutar as pessoas para entender onde está o problema, né? Porque, gente, a gente sabe a solução, às vezes, a gente tá vendo o que está de errado e a gente precisa, eu tento muito construir ali como solucionar o problema. E eu vejo muito que as pessoas, elas veem, puxando também um gancho que a Nina falou, a inteligência artificial e novas tecnologias como uma inteligência suprema, assim, como se fosse, sei lá, um universo paralelo, Deus, que assim, tudo que for feito ali, não, isso não posso contestar, porque aquilo é uma inteligência muito maior do que o ser humano. Realmente, pra gente é muito claro, mas para a maior parte da população ainda não está claro que tem um ser humano ali que desenhou aquilo. Óbvio, tem todo esse desenvolvimento, essa segunda parte que a Nina falou, da própria inteligência se desenvolver, mas, assim, não é um ser supremo maior que o que ele decidir é o melhor para todo mundo, né? A gente precisa realmente contestá-lo. Então, as pessoas realmente precisam entender isso. E puxando o que a Nina falou lá no comecinho, eu ia falar na hora, mas acho que é melhor um pouquinho falar nesse momento, que as pessoas, ela falou do racismo estrutural, e nesse ponto é um ponto que está diretamente em mim, que eu estou fazendo alguns vídeos falando sobre o racismo, privacidade e proteção de dados pessoais, justamente para explicar para as pessoas e desenhar isso. Eu estou bem na parte que eu estou desenhando racismo estrutural, inclusive. E aí é super difícil. E aí eu gosto de chamar todo mundo que está, né, nesse ponto de estudo mais avançado para realmente desenhar o beabá para as pessoas, porque a gente cita, né, a gente cita aquilo, cita isso. Quem estudou fala do racismo estrutural também, como se todo mundo soubesse, a pessoa aceita, né, racismo estrutural, viés algoritmo, qualquer, a pessoa aceita, mas não sabe o que significa aquilo. Nós que sabemos, temos que, num modo de humildade, não ter medo de também falar do beabá, não se colocar aqui em cima do castelo, como a Lola falou, e a Bea também colocou, e falou assim, não, é viés algorítmico, é racismo estrutural, mas não ensinar, você pergunta para a pessoa, você sabe o que é? Será que a gente pode conversar, pode desconstruir juntos, né? Então acho que a gente também tem que colocar esse papel, quem sabe precisa desconstruir, precisa ajudar a colocar ali o beabá, não é obrigação, né? Eu gosto de falar isso, não é obrigação, mas ajuda, dependendo de quem está aí do outro lado, às vezes é bom, né? Então a gente também tem às vezes essa cautela de hoje eu tô afim, eu estou de bom humor, então hoje eu vou ensinar um pouquinho aqui. Aí a gente desconstrói um pouquinho juntos. Obrigada, Lô. Obrigada, Carol. É isso mesmo. E agora, a gente retomando aqui as perguntas, essa agora vai ser direcionada para a Bea. Então, Bea, o quão importante você acha que é a existência de órgãos específicos que fiscalizem as novas tecnologias que utilizam a inteligência artificial, verificando o seu compromisso com a ética antes dela ser lançada? E quais as consequências você visualiza a longo prazo, caso essa avaliação criteriosa não ocorra por parte dos grandes players do mercado e da iniciativa privada? Por favor. Boa, Lola. Eu fiquei super feliz aqui com essa provocação, né, com esse questionamento direcionado a mim. Até estava conversando antes de começar aqui, que a minha ideia era trazer um pouco, obviamente dentro do que eu posso contribuir, né, mas trazer um pouco dessa questão específica do ambiente regulatório que a gente tem hoje, né? Então, antes da gente falar de fiscalização, de lei, qual lei vai punir e tal, é legal a gente dar um passinho para trás e entender um pouco como é que essas dinâmicas se dão lá no mundo jurídico, né? A gente sabe que a resposta do direito, ela é posterior aos eventos, né? Não é algo que vem de uma maneira preventiva, né? E ademais, né, sem querer generalizar, mas já generalizando, a gente tem uma tendência no ambiente regulatório, jurídico e no comportamento da iniciativa privada, de um modo geral, que é essa ideia de uma atuação mais reativa do que proativa. Então, há muitos anos, o que é que a gente vê, né? A gente observa grandes players de mercado
adotando aquela dinâmica de, bom, até mapeei o risco antes de lançar um projeto, de fazer uso de uma nova tecnologia e tal, mas eu entendi, então, se a sanção prevista em lei é até 50 milhões, então, beleza, eu provisiono esse risco daqui, eu vou alocar um orçamento específico e vou seguir normalmente com a minha prática aqui, sendo discriminatória ou não, tendo pontos de vista, tendo pontos de risco mapeados ou não, né? E aí eu acho que é nesse ponto onde entra aí a grande reflexão a respeito das sanções, das fiscalizações e tal. Então, eu acho que sim, é muito importante, né, que existam órgãos específicos que fiscalizem, que punam condutas irregulares, o uso não ético por parte dessas pessoas, dessas empresas, desses players que implementam novas tecnologias e que utilizam aí inteligência artificial nas mais diversas, para os mais diversos produtos. Mas, assim, é preciso ir muito além disso, né? Até porque a gente sabe que a gente deu para perceber até tanto no documentário como em qualquer conversa, mesmo em ambientes onde as pessoas têm um extremo conhecimento sobre esses conceitos, que é um tema extremamente complexo. Além de ser um tema recente, relativamente recente, é um tema extremamente complexo. Então, a gente não pode só assumir que os operadores do direito já têm ali, né, são a única camada suficiente para endereçar isso daí, né, o campo da fiscalização, ele é suficiente. Não tem problema, vamos focar em leis pesadas ou um aparato regulatório que resolva isso daí. Porque, e aí quando a gente traz especificamente a discussão para o debate racial, e aí eu abro um pouco um parênteses aqui, pensando que essa é uma reflexão e uma autocrítica que eu tenho feito comigo mesmo, assim, sabe? A gente precisa se colocar como parte do problema também. Então, quando a gente resume toda essa situação de reflexão, tipo, mas vai ter um órgão ali, a gente tá tirando um pouco a nossa responsabilidade, um pouco não, tirando muito, né? A nossa responsabilidade enquanto cidadãos mesmo, enquanto pessoas que interagem no coletivo, em relação a essa problemática, né? A todas essas questões e essas reproduções de vieses, né? Então, enfim, desculpa não trazer uma resposta muito otimista, mas eu acho que esse é um ponto de reflexão importante de fazer, mas trazendo mais aqui para o centro da pergunta, né, sobre a questão de fiscalização e do aparato regulatório que a gente tem para lidar com isso, né? A gente tem aqui no cenário do Brasil a LGPD, que é, sim, um importante marco regulatório, né? Ele trouxe ali algumas diretrizes específicas, como o princípio da não discriminação, o direito à revisão das decisões automatizadas, não da forma que foi proposta originalmente no texto da LGPD, né, que previa lá a revisão humana de decisões automatizadas, mas existe lá um direito assegurado na lei à revisão de decisões tomadas com base em mecanismos de automação. Mas, de um modo geral, esse debate quanto ao uso de tecnologias de reconhecimento facial no Brasil ainda é bastante embrionário, né? Ainda é bastante novo e tal. A gente teve até recentemente, acho que esse mês ainda, uma divulgação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, falando lá da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. E aí eu nem vou entrar muito no mérito de tecer análises específicas sobre o projeto em si, mas de um modo geral, a gente consegue concluir que essa proposta está longe de endereçar adequadamente e suficientemente o tema, né? Porque, enfim, é um tema extremamente complexo. E aí, muitas vezes, o que é que sobra de saída, né? A gente se vale lá do panorama europeu, do contexto europeu, que também está discutindo muito essa questão. Também esse mês saiu lá pela European Commission uma propositura de regulação específica de AI, né, de tecnologias de inteligência artificial. Tem relatório do NIST, né, como é mesmo NIST? Esqueci a sigla agora, mas enfim, National Institute of Internet Technology. Sei lá, enfim. Instituições gabaritadas no mundo todo, estudando isso e entendendo um pouco onde é que entra, né, quais são os limites regulatórios, o que é que a gente pode fazer para endereçar o tema nesse panorama. Mas eu acho que também não é só a saída ou também não esgota a abordagem que seria adequada para esse tema, porque, de um modo geral, né, todas essas soluções jurídicas e regulatórias e de fiscalização, etc.,
elas continuam reproduzindo a forma como essas instituições foram construídas, né? Então, eu queria aqui também puxar um tema que é muito importante, que é botar o chapéu da iniciativa privada e falar a língua da iniciativa privada e sentar todo mundo na mesa e pensar, olha, seria muito bom, seria utópico, mas seria ideal que esse debate fosse algo construído, porque todas as pessoas da sociedade têm extrema consciência de que são racistas, de que reproduzem vieses e que isso precisa ser problematizado e endereçado pela dignidade da pessoa humana, pela forma como se entende a relevância do assunto do ponto de vista subjetivo, de existência de tantas pessoas e tal. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é assim que acontece. Então, eu quis trazer alguns dados importantes aqui também, porque a gente tem visto muitos debates na iniciativa privada sobre, aí são aquelas buzzwords, né? Aquelas palavrinhas que a gente vê circulando ali no LinkedIn o tempo inteiro, todo mundo falando e tal. E aí a sigla ESG, ou ESG, é uma que tem aparecido, assim, bastante, né? Que é o Environmental, Social and Governance, que nada mais é do que um carimbo ali de que a empresa adota melhores práticas ambientais, sociais, de governança, e isso passa também por estabelecer critérios não financeiros, né, critérios não somente ligados a lucro, para fazer avaliações de risco, para fazer ali, determinar as práticas. Isso envolve também a implementação do uso ético de tecnologias de reconhecimento facial, como é problematizado lá no documentário. Então, eu acho que esse também é um ponto específico de reflexão, né? A iniciativa privada, as empresas, os grandes players precisam entender que vai muito além do que, não, isso aí vai me atrapalhar, é muito custoso, é muito oneroso, eu preciso engajar não sei quantas pessoas nisso, que saco. Precisam entender ali que tem também um benefício direto, né, na imagem da marca, no fortalecimento da imagem institucional da organização, né? Até na promoção mesmo da maior procura por seus produtos. Parece óbvio, mas não é tanto quando a gente está aqui pensando junto com as empresas, né? Veja, se você torna um produto mais acessível, ele vai ser consumido por mais pessoas. Então, se uma solução ela não impõe entraves a determinados grupos, ela vai poder ser consumida por mais grupos. Mas não é tão simplista assim a solução, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer também essa reflexão quando a gente está falando dessas palavras da moda, né? De ESG e tal, essas buzzwords, e entender que isso também tem um caráter estratégico muito forte e que precisa ser incorporado por essas empresas, né? Porque aí realmente empresas que estejam ali, organizações que estejam efetivamente preocupadas com o seu papel social, com o seu posicionamento estratégico de mercado em relação a isso, vão ali sentar todo mundo na mesma mesa e precisam procurar debater, concretizar esses direitos de uma maneira participativa, né? Não dá para a gente pensar nem no direito trazendo soluções ali de uma maneira top-down e pensando, se acontecer isso, então a gente faz pagarem X de multa, nem também no topo de pirâmide pensando em iniciativa privada, nessa questão de que eu decido o produto e aí o mercado, os consumidores acompanham, né? Eu acho que dá um nó no juízo, realmente, mas a gente precisa entender que é tudo muito mais essa grande entropia mesmo, várias coisas colidindo, e aí a gente precisa pensar sobre isso, né? Que não existem soluções específicas ou pré-prontas ou fabricadas. Desculpa a galera que estiver assistindo aí achando que ia ver algo aqui e anotar uma solução mágica. Não sei se tem, tá? Acho que as meninas concordam comigo que não tem, mas eu acho que o interessante é a gente pensar também nesse momento de regulação como um momento de construção, de desconstrução e de debate, né? De abandonar certas premissas e, pelo amor de Deus, sair daquela ideia de que o que vale na Europa, que a galera decidir lá, tá massa para cá. E aí, aproveitando também, eu vou citar outra estudiosa perfeita que eu admiro, chamada Bianca Kremer, que escreveu um texto super massa. Bom, enfim, acho que um texto que é um trechinho de um debate, de um estudo que ela vem liderando há muito tempo aí e vai ter a oportunidade de falar sobre isso hoje. Mas que era falando especificamente sobre a LGPD, né? E a LGPD está em vigor. Por que racializar esse debate da proteção de dados é tão importante, né? E eu acho que a reflexão que Bianca trouxe vai muito nesse sentido, assim, né? A gente tem algumas guidelines, referências regulatórias, opinions,
reports, todos esses nomes aí, né? Mas isso não substitui uma construção teórica e passe pela forma como a gente percebe esses sujeitos de direito, né? Não é só fazer constar na lei que todas as pessoas têm um direito à revisão de decisões automatizadas ou à não discriminação. Como é que a gente vai descer no detalhe para fazer isso chegar para todo mundo com as particularidades e as circunstâncias que cada cidadão e sujeito de direito, num contexto social, exige, né? E aí eu acho assim, eu fico triste de ver que esse debate ainda está, pelo menos no ponto de vista comercial, corporativo, etc., ainda tem uma longa estrada pela frente, mas eu queria também trazer um dado aqui alentador um pouco, é que eu, como advogada em proteção de dados, já tenho, não deveria ser já, né, mas tenho trabalhado em análises técnicas, jurídicas, assim, sido contratada para fazer esse tipo de análise regulatória das consequências, das sanções, dos riscos, no uso de tecnologias de reconhecimento facial. E aí é até engraçado, porque eu boto lá, meu parecer tem. Agora vai ter o Coded Bias, mas eu coloquei lá, referência bibliográfica, o TED de Joy. Aí botei o link clicável no parecer de um TED bem famoso da Joy, que endereça esse assunto, né? Mas acho que é isso, assim, é você trazer para junto, porque quando você deixa também o debate extremamente técnico, fica muito difícil disso ser assimilado, né? No fim das contas, a gente precisa falar a língua das grandes corporações e mostrar ali por que é que esse assunto tem também um aporte estratégico, por que é que todo mundo vai sair ganhando com isso, né? Na realidade, é isso, né? Não adianta ter lá só nos objetivos da Agenda 2030 que todas as empresas, poder público, nações vinculadas à ONU precisam promover inclusão social, econômica, política. Isso é muito amplo, né? Isso é muito genérico, isso é uma camada muito pulverizada, né? A gente precisa descer nesse detalhe e pensar, bom, o que é que a gente precisa entender aqui? Como a gente se coloca nisso e como a gente comunica essa intenção, né? Acho que é o mais importante. Está existindo mesmo uma profundidade nesse debate ou a gente está preocupado em bater meta, bater cota, fazer o mínimo possível para não encherem o saco, né? A gente escuta isso no dia a dia. É triste, mas é a realidade. Então, é importante entender isso daí, né? A gente não deixar somente o assunto pelo assunto, a discussão pela discussão, mas sentar todo mundo e aí pensar que isso tudo é um novelo que não vai ter fim, não tem solução tão próxima e que talvez não tenha solução at all, mas que a gente precisa pensar junto e se acostumar com a falibilidade. Olha só, falhamos, gente, falhamos como humanidade, todo mundo tá vendo, veja, se não tá massa para todo mundo, se tem gente ficando para trás, né, na prestação de políticas públicas, na prestação de serviços essenciais e no consumo de produtos mesmo de dia a dia. O que é que a gente está fazendo de certo, né? O que é que a gente precisa aí voltar algumas casas para problematizar? Bom, acho que era essa a minha contribuição específica. Eu acho que sim, resumindo, né? Eu acho que é muito importante que existam órgãos que fiscalizem, mas acho que não para por aí essa ideia da sanção, né, do que vem depois. Porque aí se eu tiver dinheiro, eu penso aqui que eu vou pagar X de multa, tem um limite lá do meu faturamento, porque também o direito vai tentar compatibilizar o estímulo à iniciativa privada, né, e ao desenvolvimento econômico das empresas com os demais direitos que existem no arcabouço normativo. E se a gente não entender que é tudo muito mais intrincado do que se acha, né, que existem soluções simplórias para esse debate, a gente vai estar ali tentando tapar o sol com a peneira e não sei se é muito a abordagem mais adequada para seguir nesse caminho. É isso. O meu áudio, peraí. Gente, está me ouvindo? Meu áudio não quis destravar aqui. Bea, obrigada pelas colocações que você trouxe para a gente. Carol, você quer complementar, né, a fala da Bea?
Eu não paro de falar, né? Se me deixar falar, essa é a verdade. Ótimo, muito bom. Não, mas só mais um segundo. Só que eu ia falar uma coisa, uma frase, né? Que a gente começa a observar e falar, nós falhamos, né? A gente precisa assumir, a sociedade falhou. E eu sempre gosto de colocar e lembrar que se a gente para e observa, né, assim, de longe, a gente consegue verificar uma coisa que a gente coloca, inclusive, no documentário, que são os mesmos problemas em cenários diferentes, né? Então, poxa, assim, o problema não é a tecnologia, né? Não é a questão da utilização dos dados, né? Não é o avanço, o problema é que, gente, são problemas que são os mesmos desde sempre, só que agora causam impactos diferentes. Pelo amor de Deus, vamos conversar sobre isso, né? Vamos arrumar isso, porque senão a gente vai continuar avançando e isso é louco, porque continua vindo os mesmos problemas. Parece que a gente está lá, se a gente observar, parece que a gente está na pré-história, entendeu? Só que um cenário diferente, só que com o computador e o celular na mão. Essa é a realidade. Então, assim, pelo amor de Deus, a gente precisa parar, né? E realmente manter esse discurso, esse diálogo, né? Porque senão, não dá. Ainda bem que colocou aqui para a história da tecnologia. Estamos exatamente em 2021. Essa é a era. Mas vamos concluir por aqui. Obrigada. Obrigada. Lola, acho que estás no mudo. Eu queria ganhar R$1 para cada vez que me dizem ou eu falo essa frase há um ano. Eu ia estar tão rica, meu Deus. Pronto. Então, agora a gente vai caminhando para o final e a gente vou fazer aqui a última pergunta direcionada para Bianca Kremer, que é o seguinte. Bianca, você é uma das maiores estudiosas sobre o tema envolvendo viés algorítmicos aqui no Brasil e o impacto disso na sociedade, né? Sendo esse assunto parte, inclusive, da sua tese de doutorado. Com base no documentário e também nas suas pesquisas, você entende que é possível atingirmos um patamar de neutralidade dos algoritmos? As novas tecnologias, elas podem chegar para todos? O que você acha? Estou lutando contra o mudo igual a Eloá. Todas me escutam bem? Maravilha. Eloá, primeiro quero te agradecer pelas palavras generosas, né? Porque, poxa vida, são quase 5 anos de pesquisa para terminar uma tese de doutorado, tentando fazer alguma contribuição de reflexão inicial para a sociedade inicial, para mim e para todas nós, né? Para a sociedade como um todo, que a gente possa construir teoricamente. Para falar depois da Nina, das explicações que eu inclusive anotei, que inclusive os conceitos de algoritmo dela estão no meu trabalho, então eu estou inclusive anotando aqui para atualizar. Ela muda a forma de conceituar o algoritmo. Eu achei muito interessante essa divisão dupla dela, até anotei aqui. Falar depois da Carol, da Bé, com essas experiências corporativas super relevantes, que dão concretude para a gente entender o que nos mobiliza. Olha, Ló, a primeira pergunta que você me faz é a seguinte: é possível atingir um patamar de neutralidade? Para falar sobre isso, a gente precisa entender o que é essa neutralidade e aonde a gente pretensamente acredita que ela talvez esteja inserida no próprio contexto social, político, econômico e tecnológico. Esse é um cacuete do Lessig, que ele faz muito essa divisão, que eu aprendi com o professor Carlos Afonso, né, diretor de tese, ele faz muito academicamente esse exercício, e eu acho que é essencial para a gente entender a sociedade. Não vamos atingir um patamar de neutralidade nos algoritmos, né? Essa foi a conclusão do meu trabalho, porque nós nunca alcançaremos um patamar de neutralidade no tecido social onde a gente está inserido, né? Para isso, a gente precisa pensar que, para falar de neutralidade, não é só respostas. Neutralidade também diz respeito à forma como a gente interpreta uma série de diretivas, uma série de legislações, dentre elas também a regulamentação da inteligência artificial. Eu até tinha feito uma anotação aqui no sentido de que, enquanto as meninas conversavam, eu me lembrei de uma frase, de uma entrevista do Thomas Metzinger.
para quem não conhece, ele foi um dos acadêmicos, cientistas, professores que compôs o quadro de redação das diretrizes éticas para IA confiável na Comissão Europeia lá em 2019. Por que eu estou falando dele? Porque ele deu uma entrevista muito contrariado quando saíram essas diretrizes de que a ideia de uma IA confiável por si só é um absurdo, já que máquinas não são confiáveis. Além de que a sociedade, por si só, replica os seus padrões de comportamento na imputação dessa linguagem computacional. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eles compuseram diretrizes éticas lá na União Europeia, para além do debate sobre a composição formal, né, se era multissetorial ou não, se era diverso ou não, a grande questão que ele colocou quando ele teve essa discussão é que eles estavam promovendo institucionalmente o que ele chamava de ethics washing, ou seja, uma coisa meio que lavagem ética, ou não sei se eu traduzi isso muito bem, a gente pode conversar aqui uma melhor tradução, aí entra aí no glossário do Mulheres na Privacidade, eu fui uma das primeiras a ler e anotar, porque esses, como a Bea trouxe, buzzwords, são o meu calcanhar de Aquiles. Eu tenho pavor dessas linguagens que misturam português com inglês, com corporativez, porque afasta do diálogo, na minha concepção, né? Mas eu sei que faz parte de um dia a dia corporativo e faz sentido dentro de uma lógica de mercado. Mas vejam, quando ele fala de lavagem ética, uma coisa que eu achei interessante é que ele disse o seguinte: era uma forma de se converter a ações genuínas em promessas superficiais. E por que ele fala sobre isso? E por que isso tem a ver com neutralidade, inteligência artificial, algoritmos, né? Isso tem a ver no sentido de que quando a gente percebe a aplicação dessas tecnologias como a gente conhece, quando é que a gente consegue perceber que as tecnologias estão afetando a nossa vida? Essa que é a grande pergunta que a gente precisa fazer. O que nos mobiliza a pensar que IA é um problema? Por quê? Aonde? Qual é o ponto? A gente precisa... O que dá concretude? Eu, no meu trabalho, trago 3 exemplos que estão longe de ser exaustivos, mas são pontos iniciais para a gente discutir esse determinismo tecnológico em que a gente está sendo impelido a viver, como se fosse impossível de questionar o recálculo de rota. Eu trabalho reconhecimento facial, visão computacional e vigilância. As tecnologias de vigilância são o primeiro ponto, que vão direto nas corporalidades e vulnerabilidades, super encarceramento em massa da população negra, né? E toda uma forma de continuar dando fomento para uma cultura já presente no nosso tecido social, ou seja, a gente continua o super encarceramento e o racismo institucional, agora com o uso de novos aparatos tecnológicos para tentar atingir a pretendida ou a alegada universalidade, né? Neutralidade. Então, o primeiro ponto é tecnologias de vigilância. Pode ser reconhecimento facial, como a gente até conversou, né, Nina? Visão computacional, qualquer tecnologia ali de reconhecimento de padrões. O segundo ponto é score de crédito. A caixa preta do score de crédito. Por que crédito é importante? Porque o crédito permite que as pessoas possam atingir a sua vida na sociedade em plenitude. Elas podem adquirir produtos e serviços. Se isso não tem a ver com economia, se isso não tem a ver com política, se isso não tem a ver com o projeto de sociedade que nós desejamos, inclusive interesses mercadológicos, eu não sei mais o que é. Não de uma maneira a demonizar o processo, né, ab início, né, que para mim é uma aberração absoluta, né, no quesito de pesquisa, mas pensando de um ponto de vista do bom senso mesmo, não tem nenhum tipo de transparência na forma de processos. E, no segundo lugar, as mídias sociais, plataformas de tecnologias digitais, etc. Esses são os 3 pontos. Então, reconhecimento facial, vigilância, score de crédito e as mídias sociais e plataformas digitais, como elas vêm sendo apropriadas, né? Como é que os nossos relacionamentos mais íntimos têm sido apropriados. Como é que a gente fala de neutralidade com esse panorama? Como é que a gente fala em neutralidade de algoritmos se a própria interpretação do direito para regular
esses algoritmos é totalmente dominada por visões de mundo, pré-compreensões de mundo, como diz Gadamer, que é um filósofo, né? Da filosofia da linguagem. Você não precisa ser adepto muito dessa metodologia de pesquisa, se for o caso, para os acadêmicos, mas é uma forma de interpretar. Todos nós temos visões de mundo, da onde nós viemos, como nós fomos criados, aonde crescemos, por que lugares nos desenvolvemos, né? O Fanon gosta de falar, Frantz Fanon, que o homem que fala uma língua carrega uma civilização. Nós do direito, a despeito das nossas ancestralidades, digamos assim, a gente foi moldado ali por pelo menos 5 anos dentro de uma linguagem jurídica e dentro de um sistema que faz sentido usar uma certa gramática, que é ilusória. Essa é a grande questão. Falar de neutralidade no direito é uma gramática absolutamente ilusória. Existe pré-compreensão de mundo na decisão judicial, na forma de elaboração da legislação e também, nós que gostamos muito de nos socorrer de diretivas e frameworks, como a própria Bea fez a gentileza de citar um dos meus artigos que eu escrevi no Jota, que eu inclusive agradeço muito pelo feedback, pela leitura, é basicamente isso. A gente não tem como sustentar guidelines como se eles fossem ser a bala de prata da proteção de dados e da ética, inteligência artificial. Quem produz esses guidelines? Aonde eles serão aplicados? Por quem? De que maneira? O que significa pensar liberdade, consentimento, autonomia, autodeterminação informativa numa sociedade estratificada como a que a gente vive? Estratificada em termos de hierarquias de humanidade. Eu não estou falando estratificada apenas por uma categoria de classe, por exemplo. Nós classificamos as pessoas de maneira denegada por hierarquia de humanidade. Então, assim, para concluir, mais uma vez, e agradecer a oportunidade aqui de falar com vocês, não podemos ter em nenhum tipo de diretiva jurídica, nenhum tipo de governança algorítmica interna, nenhum tipo de comitê interno, como é o de hoje, né? Houve uma notícia do Facebook, né? Do comitê do Facebook sobre... Agora está o grande burburinho da semana, vai ser esse, né? Sobre o banimento ou não de Donald Trump daquela plataforma. Independente do nosso juízo de valor ou não, o fato é que tomadas de decisão em geral, mas e principalmente sendo considerado o interesse que existe de uma lógica de mercado dentro dessa lógica de plataformas e de tecnologia, eles entendem a diversos valores. Então, o que a gente pode aprender, portanto, em todos esses processos para falar de neutralidade, falar do coded bias, para que eu possa concluir meu raciocínio, né? O TED da Joy que você falou, Eloá, ele inspirou muito meu trabalho lá em 2015. Foi uma das coisas que, além dele, o Face App, as polêmicas do Face App, as polêmicas já ainda de maneira um pouco incipiente, reconhecimento facial, mais de visão computacional, né, que tinha com os aplicativos da Google e tudo, lá para 2015, 2018, Google Fotos. Isso tudo me chocou muito naquela época e eu dei uma certa virada de rota na pesquisa. Mas, o que a gente pode aprender? Que tecnologias não são neutras e que a nossa sociedade é estratificada. No Brasil, a gente experiencia o racismo de uma maneira diferente dos Estados Unidos. Por quê? Porque lá na década de 20, década de 30, o racismo científico que se dispersou nas sociedades colonizadas, como a nossa, ele se desdobrou de maneiras diferentes. Isso é um pequeno detalhe que não é uma encheção de linguiça, não. É uma contextualização para a gente pensar as problemáticas de importar valores e diretrizes e formas de interpretação também no direito para a tecnologia. Será que tudo precisa ser regulado nos termos em que a gente conhece? E segundo, o que precisa ser regulado, por que está sendo regulado e por quem? E aí, quando eu falo sobre isso, o racismo científico lá, qual foi a solução? O que era racismo científico? Determinadas raças, supostamente com uma alegada ciência, demonstravam-se que algumas raças eram inferiores a outras. As superiores eram brancas, com ascendência europeia, e as inferiores eram negras, eram, como eles chamam, browns, né?
oriundos de populações, ou vermelhos, né, oriundos de populações nativas ou advindas de outras searas do continente latino-americano. Então, existe como é que foi a solução para isso? A não miscigenação. Não vai ter miscigenação, a segregação absoluta. Então, eles viveram um período de segregação e uma luta por direitos civis um pouco diferenciada. Aqui no Brasil, a gente tem uma outra espécie de racismo, e é aqui que causa uma certa confusão. A Lélia Gonzalez chama de racismo por denegação. O que é o racismo por denegação? É quando prevalecem algumas teorias de que a miscigenação assimilam uma falsa democracia racial. Ou seja, o racismo por denegação, ele é trazido na civilização brasileira como uma forma de você imputar valor para uma igualdade adquirida por força da miscigenação que foi forçada no nosso país. Né? E já existia a hierarquia de humanidade, mas ela aconteceu, a miscigenação, não de uma maneira pacífica, não com a proliferação igual de direitos entre as pessoas. Havia segregação, violência sexual, de gênero, de raça, de classe e de toda sorte de violências que advinham de uma sociedade aristocrática, rural, patriarcal, né, ruralista, como falei, rural, mas ruralista, mas de toda forma. Esses são os grandes pontos nodais. Então, o que a gente tem aqui é o que o Florestan Fernandes chama de preconceito de não ter preconceito. É como se a gente reclamasse e não tivesse uma positividade em relação à presença do racismo. Existe uma repulsa, mas, ao mesmo tempo, não existem práticas coibitivas. É como se ele fosse sempre negado. O racista nunca é você, é sempre o outro. Nem todo branco é racista, nem todo... Quando a Linda fala do racismo estrutural, é de reconhecer que isso está arraigado na cultura brasileira, e a gente percebe o racismo na forma de experienciar o ser e estar na sociedade. E isso vai impulsionar, isso vai acabar replicando na forma como a gente interpreta a legislação, aplica. Então, eu tenho muito cuidado, por fim, de ter o direito como bala de prata, de ter guidelines diretivas como bala de prata, até mesmo como pontos norteadores. Na proteção de dados a gente ouve muito, né? Não sei você, Luá, depois você me diz o que você acha, mas provavelmente vocês escutam muito. Eu sinto muita falta de aqui no Brasil nós termos frameworks e guidelines, como acontece na União Europeia, porque lá nós temos uma facilidade muito grande de interpretar os valores da legislação e os interesses do legislador na aplicação do direito, fecha aspas. Qual é o interesse disso? Né? Se a população negra, as mulheres... né? Questões de classe, sexualidade, deficiência, são pessoas que estão à margem da sociedade, não são colocadas no centro da produção tecnológica, no centro da produção jurídica. Eu quero guideline de quem? Dessa bancada ruralista que está no governo? Desculpa, eu não quero não, muito obrigada. Estão discutindo agora decreto para fazer uma regulamentação do marco civil da internet, né? Então, assim, para além das discussões sobre democracia, etc., a gente pensar que tudo é fruto do seu tempo, interpretação também. Precisamos da dupla dinâmica, que são os dois grandes palavrões, e eu vou continuar falando isso para sempre, conforme eu for chamado. Eu gosto de falar que é uma caminhada, né? Uma caminhada longa sem sapatos, né? Uma cruzada, né? Para falar sobre a importância de duas coisas: hermenêutica e epistemologia. Interpretação e método, estudo do conhecimento, de onde vêm as fontes do nosso conhecimento, de onde vêm as fontes da aquisição desse conhecimento. Por que inteligência artificial é exatamente isso? Por que tecnologia é só um grupinho de coisas reconhecido? E a gambiarra brasileira na tecnologia, por quê? Produção de resistência com aquilo que a gente tem. Aquilo que é radicado na nossa experiência, a nossa capacidade produtiva de resistência, né, dentro de uma série de situações. Coisa nossa aqui no contexto do que a gente denominou chamar sul global, na experiência brasileira. A gente é capaz de produzir conhecimento, a gente é capaz de produzir interpretação jurídica para a sociedade nos nossos termos, estratificada, infelizmente, nos termos que nós temos.
Não no mundo como nós gostaríamos, não no mundo do direito civil que Pontes de Miranda idealizou, ou que Miguel Reale identificou nas suas teorias constitucionais maravilhosas. Qual é a sociedade que a gente tem para aplicar guideline europeu, gente? Faz sentido? Faz sentido reconhecer? Por que as críticas, né? Aos poucos avanços desse guideline europeu, desse regulamento, que era a coibição do reconhecimento facial e o score de crédito. Por que as críticas a isso? Para atender interesses de mercado, né? Para atender os nossos gordos pareceres enquanto grandes especialistas em direito e tecnologia numa área em crescente expansão? Qual é o nosso compromisso social para erradicar as violências e a discriminação? Por que a gente não pode ter uma ética empresarial de proteção de dados para todos, né? É rentável também. Toda empresa quer ser amiga dos dados agora. É bom para a imagem, diversidade, mas sem ethics washing, que a gente tenha responsabilidade. Falei demais, mas eu espero ter não respondido, não nesse lugar da resposta, mas contribuído para a conversa e que a gente possa trocar sempre, que eu sei que a gente está na mesma página. De repente, bateu a Bianca pistola, né? Eu comecei a ficar, eu falo de algumas coisas, começa a ficar até quente, vou até tirar o casaco. Mas dá uma indignação a gente perceber que é o básico, a interpretação, é a aplicação do direito na prática, a experiência vivida como mulheres negras, né, Carol, né, Nina? Puxa vida, com regionalismos, né? Como a gente está falando da BEA, tem outras experiências aí que a gente precisa reconhecer que são intrínsecas da nossa realidade aqui no Brasil, né? Por que a gente não incorpora os saberes do Norte e do Nordeste nessa produção jurídica, daquilo que faz sentido para a gente, sobre acesso, privacidade, consentimento para a gente aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, é a mesma coisa que consentimento em Caruaru, por exemplo? Não sei. Bea vai saber me dizer melhor, porque, né? É de Pernambuco, entende? Diálogo multissetorial, multidisciplinar e escutas próprias da nossa experiência brasileira, que é muito plural por si só, para a gente achar que a bala de prata vai vir de diretiva e de regulamentação de IA estrangeira, que pode nos auxiliar muito, como ponto norteador, mas não como modelo único. Mas aí fica aí a cargo de vocês me digam o que vocês acham. Eu até levantei a mãozinha aqui, enfim, irretocável, perfeita, absolutamente sem defeitos. Não cansarei de enaltecer todas essas mulheres presentes aqui hoje. Eu até consegui conter um pouco o meu lado tiete, né, ao longo das explicações, mas nos bastidores você sabe que não é o que rola. Mas perfeito, Bia, e eu acho que tudo isso, né? O que é que a gente pode trazer aqui de reflexão para quem assistir, para quem assistir o documentário e depois tiver interesse em pensar no que é que a gente trouxe de problematizações e de reflexões aqui, né? A gente precisa reconhecer a importância da construção desses espaços que se propõem a quebrar esse tipo de solução uniforme para questões que representam vivências diferentes, particularidades, etc. Então, assim, é massa o que Joy está fazendo lá com o Algorithmic Justice League, é massa, mas tem outros trabalhos fora daqui, tem os grupos de Nina, tem os espaços acadêmicos que estão sendo ocupados, tem Silvana Bahia, Preta Leb, então o que eu queria deixar de mensagem aqui para a galera, assim, eu ia até indicar um livro, mas eu nem sei se agora faz sentido só a gente pensar em bibliografia, né? A gente precisa pensar em ocupar espaços, em se munir como agente responsável, sim, por transformações, por debates, não pensar que é algo que está muito distante ou que é ali exclusivo de um debate de quem faz as tecnologias, ou de quem é da academia, ou de quem lidera a iniciativa privada, e começar a entender que a gente, como cidadão, como membros do pensar coletivo, a gente vive numa coletividade, né? É uma coletividade extremamente dispersa, ela é pouco coesa, né? Mas a gente precisa desenvolver um pouco mais esse sentimento do pensar coletivo, e aí não coletivo no que me beneficia, no que faz sentido para mim, mas o pensar coletivo nessa construção, assim, né, da escuta, de parar para entender por que é que Bianca tem determinadas percepções
vindo de um contexto específico de criação, de entendimento, de jornada profissional, de jornada individual, de criação, porque aqui eu, de onde vim, do sertão de Pernambuco, com as minhas experiências e vivências, tenho a contribuir ou a falar, né? Eu acho que o direito, de um modo geral, precisa se abrir. Primeiro, estou puxando aqui o guarda-chuva do direito, mas acho que Nina até concorda pela fala que ela deu no começo, que é tipo, a gente precisa assumir essa ideia de que não teremos respostas para tudo. Então, uma tecnologia ou uma lei não vai resolver absolutamente tudo, todos os problemas de todo mundo. E nem é esse o sentido, sabe? Então, a gente precisa descer ali daquele posto de infalibilidade que a gente acha que faz sentido ocupar, que não faz sentido algum, né, para pensar em soluções, mas não no sentido de soluções de que, tipo, poxa, resolveu amanhã, daqui a 2, 10 anos, está tudo maravilhoso. Mas soluções no sentido de como é que a gente compatibiliza essas vivências de uma maneira mais harmônica, né? A gente não tem uma solução pronta aqui, nem algo que vai resolver o problema de todo mundo, mas a gente sabe que, da forma que está posta, não está legal, né? Então, a gente precisa ocupar esses espaços mesmo, né? Sentar, debater, discutir, ouvir visões, falar, ter nossas reflexões sobre as coisas, não só reproduzir, né? Então, eu acho que esse evento, queria de novo, meninas, parabenizar vocês duas, Eloá e Carol, por terem pensado esse evento. Eu não tenho nem roupa para ter sido convidada como painelista, tá? Mas fiquei muito honrada, porque eu acho que é muito isso, assim, não é só a gente consumir o material que está sendo produzido, é a gente assistir o documentário, digerir, pensar como é que aquilo ali atingiu a gente, que percepções aquilo despertou, né? De que forma tal evento nos toca mais do que para outras pessoas. E acho que isso até é uma coisa que fica bem clara lá no documentário, até pela cena lá da menina da China, né? Então, veja, existem pessoas, mas de onde vem esse conforto com a vigilância, né? Isso também vem de uma construção cultural muito forte na China, que é muito maior do que a gente vai conseguir compreender em 1h30 de documentário. Então, vamos parar para entender, né? Tem um filósofo coreano que agora lascou, que eu não vou saber falar o nome dele, é Byung-Chul Han, é assim que eu chamo. Eu já tive a oportunidade de ler alguns livros dele, que são, assim, apesar de ser um filósofo, né, o que eu sei que muitas pessoas inicialmente já pensam, já resistem quando eu recomendo, são livros curtos e são ensaios muito fáceis de assimilar, e tem alguns específicos, né, que ele fala sobre a sociedade do cansaço, a sociedade da vigilância, como a gente tem essa relação aí hoje, que é extremamente ligada a pegadas digitais. Eu só vivi algo se eu postei que vivi, do contrário, eu não vivi, né? E agora, nesse momento de pandemia, isso é cada vez mais... gera muito mais gatilhos e a gente está se deparando aí com aquela ideia de que não é só uma questão de ideologia, né? A gente está vendo várias pessoas de posicionamento ideológico afinados conosco agindo de uma maneira completamente distante do pensar coletivo. Não é só pensar que porque estou vacinada ou meu ente querido está vacinado, eu não preciso me preocupar com tais e tais e tais repercussões na vida da galera que está ali e que não vai ter nem senso para ser mapeada, sabe? Quantas pessoas estão sendo invisibilizadas para a gente achar que se resume a emitir uma lei, sabe? A criar um algoritmo à prova de bala, né? É muito mais delicado que isso. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem pelo menos positiva aqui, assim, e para olharmos para frente, é isso, né? A gente enxergar nosso papel nisso tudo e buscar ocupar espaços de discussão mesmo. Assim, eu sou muito grata pelo que o Mulheres na Privacidade se tornou e por ele ter oportunizado aí esse contato, essa troca com vocês, meninas, sem igual, né? Só para contextualizar para as pessoas que estiverem vendo aqui e não tiverem contato prévio com Mulheres na Privacidade, né? Como ela introduziu no começo, é uma rede, é uma iniciativa horizontal, colaborativa, não tem pré-requisito para fazer parte. Bom, naturalmente ser mulher, mas ser mulher no sentido de se considerar mulher também, tá? Então é algo que passa aí por esse perceber-se mulher. Então não existem critérios excludentes nesse sentido. E é para a gente pensar aí como a gente pode ocupar determinados espaços
e servir como agente de transformação também desses espaços, né? Mesmo na construção corporativa, jurídica, regulatória, o que é que a gente pode fazer de diferente, né? A gente não pode simplesmente se eximir da nossa responsabilidade em relação a tudo que acontece no nosso existir social, não, porque ninguém é uma ilha, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos acordar, né, galera? Era essa a minha mensagem final. Eu quero estar com a mão levantada. Eu vou passar a palavra. Obrigada, Bea, Bianca, vocês são demais. Nina também, Carol, todo mundo. Carol, pode falar agora que você está com a mão levantada. Minha fala final, hein, gente, juro. Jesus. Não, mas só para complementar isso que a Bia colocou, porque é Bia e Bea, né? Tem que ficar aqui na... Haja cérebro, gente. Mas que a Bea colocou agora no final, que é a importância desse movimento, né? De, assim, ter os espaços de discussão, valorizar esses espaços de discussão. E por quê, né? O primeiro ponto que até ela citou no final, que era o que eu ia falar, não está funcionando, né, gente? Assim, como que está o mundo hoje? Então, pelo amor de Deus, é nítido. Não funcionou até agora. Então, até para quem tá bom, não tá bom. Tá? Essa é a verdade. Desculpa, não dá para falar que tá bom até pra elite, que não tá bom, não. E aí, assim, pensa quem não tá lá. Aí piorou, entendeu? Aí não dá. E aí, um outro ponto é que, aí puxando esse mesmo gancho da importância, é considerar e valorizar, mas também tirando o ego, né? Porque muitas vezes a gente até atinge, assim, as pessoas até atingem o ponto de, nossa, eu preciso pensar, nossa, por que será que a Bea, que veio ali de Pernambuco, é advogada, pensa dessa forma, porque tal pessoa teve essa criação, pensa de outra, às vezes a pessoa até avança nisso. Mas quando ela chega nesse ponto, ela se coloca, na verdade, mais num ponto de ego e piedade do que efetivamente da construção. Então, no sentido de falar assim, não, mas então, realmente, eu preciso dar espaço, dar voz ali para a mulher, para o negro, para o nordestino, porque, coitado, eles precisam ter acesso. Não, tá todo mundo perdendo. Tá todo mundo perdendo. Porque, na verdade, a gente tem que entender que, assim, gente, a inteligência ela é desenvolvida, o conhecimento ele é desenvolvido. Se a pessoa, independente de onde ela veio, independente de quem ela é, né, seja negro, seja nordestino, seja mulher, ela não teve acesso igual, está o mundo inteiro perdendo a uma forma de inteligência diferente e de soluções diferentes que poderiam estar gerando resultados diferentes, que hoje, talvez, a gente pudesse ter acesso. Só que a gente não está tendo acesso porque a gente não gerou espaços ali, né, para conversar. Não existe padrão certo ou errado, né? O que a Nina falou bem no começo, da questão, né, que ou é 0 ou é 1 a mulher, ou é homem, é uma questão que a gente precisa parar. Porque, assim, quem é de São Paulo não é melhor de quem é ali do Nordeste. Desculpa, gente, não existe isso, né? Não é piedade, é porque todo mundo está perdendo. Então, o mundo é feito de todas as pluralidades. É de todo mundo. Oi, entendeu? Principalmente quando a gente está falando do Brasil. A partir do momento que a gente não considera isso, até a empresa, a melhor, né, a milionária, com maior lucro ali, maior faturamento, também está perdendo. Porque poderia ter alguém ali, talvez, que estivesse colocando uma solução que ela não conseguiu ter acesso. Então, acho que essa é a minha mensagem final para que a gente avance ainda mais, né, nesse nosso movimento. E agradecer mais uma vez aí todo mundo, a noite todo mundo. E é isso, veio, né, justamente do Mulheres na Privacidade, é muito legal, né? O Mulheres na Privacidade, ele criou várias vertentes, várias pesquisas, vários trabalhos, vários projetos, várias conexões. Então, acho que é muito legal, bem legal mesmo. Vou parar de falar. Eu ia falar, gente, aproveitando a deixa, eu queria agradecer também. Eu aprendi muita coisa. Eu costumo dizer para os meus amigos da área de exatas o quanto que eles perdem quando eles não dialogam e quando eles não se colocam numa posição de escuta, sabe? Porque eu não sei em que momento da história se normalizou achar que ciência só é parte de matemática, física e química, ou que tecnologia, só quem pode falar de tecnologia é programador. Eu não sei em que momento do mundo o mundo se perdeu, já que a mãe das ciências é a filosofia. Mas eu sou muito grata com esses encontros e com essas oportunidades de ouvir, sabe? Eu acho que aqui foram ditas coisas extremamente importantes e que são conceitos, são vivências que a gente tem que pensar antes de chegar na programação, antes de chegar a desenvolver
qualquer tipo de tecnologia. Então, eu queria super parabenizar vocês pela organização, pela paciência, que eu sou uma pessoa péssima para responder coisas. Hoje em dia eu tô péssima, assim, rede social em tudo. Péssima, péssima, péssima. Meus amigos reclamam super. Eles falam assim, quando a gente manda um meme, você responde rápido. Quando a gente manda outra coisa, tu ignora. Eu falei, gente, não é. É que é tanta informação que eu olho uma coisa engraçada e eu falo assim, poxa, eu vou me aliviar vendo isso. Mas, enfim, só abrindo aqui que manda o meme, exatamente, Carol. Na próxima manda o meme que eu vou abrir rápido. Mas brincadeiras à parte, gente. Super agradeço mesmo. Foi um papo, uma conversa muito, para mim, muito, muito reflexiva. Eu saio com a mesma sensação que a Bea e a Carol trouxeram de não há uma solução, sabe? Eu concordo super com a galera do direito, sim, apesar, né, que a galera do direito é uma galera. Bianca sabe, eu volto e meia tô reclamando da galera do direito. Mas, enfim, eu concordo super que a gente precisa caminhar a passos um pouco. Retroceder 2 passos atrás, recomeçar o que tiver que recomeçar e entender que a salvação ela não vai se dar por um herói. Essa teoria do herói, dos heróis, que normalmente colocam nas costas de homens, não vai acontecer. Então a gente precisa entender que a palavra não é salvação, a palavra é união, porque o que nós estamos passando atualmente a cada dia deixa isso mais nítido. Então eu agradeço super. Contem comigo aí, Mulheres na Privacidade, qualquer outra iniciativa. E é isso, galera. Tamo junto. O dia que acabar essa pandemia, vocês podem me visitar em Caxias, ou eu posso visitar em vocês aí também, qualquer lugar. Valeu! Ai, que incrível! O que falar depois da fala da Nina? Gente, muito obrigada. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e essa contribuição que vocês deram, que foi tão grandiosa. E a gente fica muito feliz em poder compartilhar o que a gente discutiu aqui com as pessoas, porque o objetivo é esse, de tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis e que elas possam absorver o conteúdo que a gente está passando. E com certeza vocês conseguiram passar tudo assim de uma forma simplificada, acessível. Então a gente agradece muito. Muito obrigada.